referia a João Batista. Como podia ser João Batista Elias, que morrera fazia mais de 600 anos, senão através da reencarnação? Noutros textos, se estudar determinados comportamentos evangélicos, e por isso a doutrina espírita veio quando a ciência pode servir-lhe de apoio. Nascer da água, à luz do espiritismo, é a fecundação humana. Quando o espermatozoide percorre a trompa de Falópio para a fecundação do óvulo, que se transforma em ovo ou neuroblasto, o fenômeno é todo aquoso. O espermatozoide é uma gotícula quase gelatinosa, que penetra a intimidade do óvulo, outra gotícula gelatinosa, e que, se fundindo, ao libertar-se da cauda, o espermatozoide passa a desenvolver-se dentro do ovo, ao fenômeno notável da mitose celular. Este ovo desloca-se e vai acoplar-se no útero, onde absorve líquido amniótico. Quando o indivíduo nasce e chega à idade adulta, são 70 trilhões de células, todas derivadas da célula básica. Mas o que é fascinante é que esse corpo nosso é constituído por 68% de água, 31% de sais minerais, cálcio e outras substâncias, e 1% de substância não identificada. Nascer da água é tomar um novo corpo. Ora bem, muitos poderão dizer, parece-me muito complicada a explicação. Mas Jesus, quando desceu do Tabor, após a transfiguração, conversando com os amigos, perguntou-lhes: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que tu és João, o Batista. João havia morrido pouco. Não é possível que ele o fosse. Outros dizem que tu és o Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas que voltou. Ora bem, para que ele fosse uma dessas personagens que morreram há mais de centenas de anos, é óbvio que eles acreditavam na reencarnação. E nas exposições do pensamento hebreu, a reencarnação comparece com o nome de Guilgul. Por isso Jesus pergunta a Nicodemo surpreendido: tu ignoras isto? Porque a intelectualidade rabínica sabia de que os chamados mortos ressuscitam e tomam um novo corpo de carne, portanto reencarnam-se. Como Jesus não era nenhuma daquelas personagens, não era João, não era Elias, não era Jeremias, não era nenhum dos profetas que havia retornado, ele pergunta diretamente a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro logo confirma: eu digo que tu és o Messias, aquele que nós esperávamos. O diálogo é formoso, porque Jesus lhe diz: não foi a carne, nem o sangue que te revelaram, Simão. Foi o Pai que está nos céus quem tu revelou. Isto é, não foi um raciocínio, não foi derivado das emissões de ondas neuronais, foi uma inspiração. Por quê? Porque Pedro era médium. Então nós temos aí a confirmação de que Jesus era o Messias e a reencarnação era a doutrina vigente entre os hebreus da época. Mais tarde, são os discípulos que lhe perguntam: Senhor, não é necessário que antes de vir o Messias venha o Elias? E Jesus explica: sim, mas o Elias que havia de vir já veio. É este que aí está. E entre parênteses no Evangelho encontra-se: e eles entenderam que ele se referia a João Batista. Como podia ser João Batista Elias, que morrera fazia mais de 600 anos, senão através da reencarnação? Noutros textos nós vamos encontrar, como por exemplo em Marcos, quando Jesus se refere aos sinais do fim dos tempos. Depois de apresentar esses sinais,
Ele diz: não passará esta geração sem que tudo aquilo que eu disse cumpra-se até a última iota, até o último detalhe. Ora bem, se nós dermos uma média de 50 anos para cada geração, no passado eram 30, 35, hoje são 65, 70. Se dermos uma média de 50 anos para cada geração, já passaram 40 gerações e tudo o que ele disse não se cumpriu. Ter-se enganado ou nós que interpretamos mal? Sou pela segunda hipótese. Ele se referia àquela geração de espíritos, àqueles que muitos de nós estávamos, não necessariamente ao lado dele, mas reencarnados na ocasião. Continuamos reencarnando-nos geração após geração e ainda estamos aqui acompanhando este momento da grande transição, quando o mal será varrido da terra, o mundo se tornará melhor. Portanto, sinais dos fins dos tempos de perversidade, de crueldade, de amargura. Mas, além do que está no Evangelho, logo depois o cristianismo primitivo é rico de personagens que divulgam a reencarnação. Se nós nos detivermos, por exemplo, na doutrina de Orígenes, na sua obra básica, a doutrina dos princípios, em Tertuliano, na apologética, em Porfírio, em Jâmblico, Eusébio, e tantos outros reencarnacionistas, até mesmo Agostinho, não será lícito crer, perguntou ele, que antes de ter estado no ventre de onde saí, eu estive no ventre de uma outra mulher. Ele adotava o conceito reencarnacionista que era vigente na chamada escola neoplatônica de Alexandria, desde quando foi criada pelo célebre Sacas. Mas a reencarnação continuou no cristianismo primitivo, nos séculos seguintes, até a ocasião em que o imperador do Oriente, Justiniano, convocou o segundo congresso, ou o segundo concílio universal, entre aspas, em Constantinopla. Justiniano era casado com uma mulher muito bela, muito inteligente. E essa mulher, que o seduziu em um prostíbulo, tornou-se imperatriz ao seu lado. Portadora de uma inteligência invulgar e uma habilidade política, dizem os historiadores, ela muitas vezes interferiu, mesmo nas questões não só do Estado, como da religião, desagradando muito ao Papa. Quando ela atingiu o ápice do seu poder, as suas antigas companheiras, narra um historiador, começaram a vangloriar-se de que a prostituição era uma profissão muito honorável, porque uma delas, Teodora, encontrava-se hoje na condição de imperatriz. E ainda segundo as mesmas fontes, tomada de revolta, ela mandou decapitá-las a todas em Constantinopla. E o povo, revoltado, conhecendo a reencarnação, começou a dizer que ela se deveria reencarnar inúmeras vezes para resgatar esse terrível crime, que não é exatamente assim. A reencarnação não advoga pagar olho por olho, dente por dente, essa é a velha lei de Talião. E também a reencarnação não nos impõe pagamentos, impõe-nos reabilitação, porque as leis de Deus são leis de amor. Retornamos para reaprender aquilo que não foi necessariamente aprendido no momento próprio. Então, Teodora, quando estava para desencarnar, o que aconteceu no ano 548, solicitou ao marido que convocasse um concílio ecumênico para Constantinopla, em cuja oportunidade tornasse herética a doutrina da reencarnação, principalmente de Orígenes, no seu memorável A Doutrina dos Princípios. Segundo ainda